a gente está passando por uma série que é Mantenha a Chama, né? E eu pensando, orando a respeito desse tema, né? Pensando inclusive no que a Rafa ministrou também, eu quero compartilhar uma mensagem que tem a ver com, se fosse um subtema, seria ouvindo a Deus permanentemente. Então, ouvindo a Deus permanentemente. Antes de eu continuar, na verdade, né? Acabei não falando isso, nós viajamos com a família, tivemos um tempo, né, de férias, e nessas férias com as crianças você acaba ficando mais cansado do que você tira férias, na verdade, né? As crianças, é sinistro, gente, criança em aeroporto, ainda bem que tinha os tios, né, o Felipe e a Sara estavam lá também, estava o Farra, a Carol, e deram uma força, mas foi muito especial, a gente teve um tempo com a família, depois a gente foi para casa dos meus primos na Califórnia, tem um primo que é pastor de jovens lá, né, o Jian, que inclusive ministrou ano passado, tem uma igreja lá em São Francisco, nós estivemos lá, e foi muito especial ter o tempo de comunhão lá com minha família, e foi muito, muito gostoso a gente ter esse tempo, mas também é muito bom voltar para casa, né? Então a gente está feliz de estar de volta. Então eu quero compartilhar com vocês, voltando aqui para a palavra, sobre ouvir a voz de Deus. Sabe que a segunda coisa mais importante na vida de todo mundo, não diria só do cristão não, né? É do cristão porque é o cristão que vive isso, mas a segunda coisa mais importante que você pode viver na sua vida é falar com Deus e ouvir a Deus. A primeira coisa é a salvação. A primeira coisa foi aquele dia que você declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador publicamente. Esse foi o dia mais importante da sua vida, mas depois desse acontecimento, onde Jesus passou a ser o seu Senhor, a segunda coisa que é mais importante na vida de todo cristão é a sua comunhão diária com Cristo. É você conhecendo a Deus, é exatamente o que a Bíblia ministrou aqui, é conhecendo a Ele que você sabe quem você é. Você sabe os planos que Deus tem para você, os sonhos que Deus tem para você. É você viver esse entendimento de que você precisa ter intimidade com Cristo, com o seu Senhor. E nesse lugar de relacionamento, de intimidade, tudo muda. É ou não é verdade? É ou não é verdade que um encontro com Jesus pode mudar todas as coisas? Um encontro com Jesus pode ser o suficiente para, talvez, várias marcas do passado serem apagadas. Uma coisa eu aprendi caminhando no ministério, até vivendo, até na igreja desde pequeno, é que a gente não pode subestimar um encontro com Jesus. Porque um encontro com Jesus pode fazer a total diferença. É lógico que muitas vezes nós não estamos preparados, eu quero falar sobre isso nessa noite, para aquilo que Jesus ele vai nos falar. Mas eu quero te lembrar isso nessa noite, que um encontro com Jesus pode mudar tudo. E foi isso que nós tivemos na nossa conferência, não é verdade? Quem aí foi marcado demais pela conferência de Geração Livre? Foi muito bom, foi muito especial. A gente sempre fala isso, né? Acaba a conferência e a gente fala, nossa, foi a melhor conferência que a gente já viveu, né? E é muito legal, faz parte, a gente nunca vai falar, a passada foi melhor, porque não é verdade isso, né? Mas eu creio que essa foi demais, foi muito especial, as palavras se encaixaram muito bem, foi uma dinâmica muito, muito poderosa. E Deus falou conosco, e foram encontros que nós tivemos com Jesus, né? E eu quero falar sobre isso, sobre escutar a voz de Deus. Eu não sei você, mas eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Tem aqueles que, eu não sei se você já conversou com alguém, talvez meio místico, assim, meio do sobrenatural, assim, e o cara fala, não, eu já ouvi a voz de Deus, mas eu pessoalmente nunca escutei a Deus assim no sentido de uma voz audível, né? Como se fosse uma voz como um trovão que vem sobre mim. Eu nunca tive essa experiência. Eu também nunca tive, por exemplo, estava pensando sobre isso, enquanto pensando na ministração, eu nunca ouvi, porque eu já vi irmãos falando assim, nossa, teve aquele dia que Deus virou para mim no shopping e falou, vira aqui, vira à esquerda, vira à direita, eu tenho um lugar especial para você. E o cara foi lá e encontrou. Nunca aconteceu isso comigo. Já aconteceu com alguém isso aí? Olha, levantaram a mão ali. Amém. Seu nível de espiritualidade é melhor que o meu. Preciso ser sincero com você, mas estou brincando. O ponto é aqui que muitas vezes existe uma ideia até mística de você escutar a Deus ou não escutar, e eu vou falar sobre isso aqui. E sempre que eu vou
É lógico que eu vou falar sobre a palavra, sobre o que a Bíblia diz, mas o ponto é que Deus, Ele tem coisas que Ele deseja falar conosco. Ao mesmo tempo que nós não podemos ser místicos ao ponto de falar assim, Deus, que roupa eu uso hoje, Deus? Tem gente que é assim também, né? Será que eu uso essa ou essa? Deus não vai ficar se importando com esse tipo de coisa. Ele tem muito mais coisa para fazer, né, talvez. Eu fico pensando. O que Ele quer realmente é desenvolver um relacionamento com você. Ele quer trabalhar no seu caráter, Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Ele quer fazer com que você viva o chamado que Ele tem para você. E essas coisas são muito mais do que simples decisões pequenas que nós vivemos no nosso dia a dia. Tem a ver com talvez os planos grandiosos que Deus tem para nós, o nosso futuro, com quem nós vamos nos relacionar. E pensando nessa temática, eu me lembro da minha vida, pessoalmente, né, eu contei, quando a gente fez a série sobre namorando da Lila lá, acho que 1 ano atrás, né, eu contei o testemunho para os homens aqui que no meu relacionamento eu não beijei nenhuma menina antes da Raquel. E quando eu estava pensando em namorar a Raquel, eu contei até como estava na faculdade, né, os caras zoando, enfim, mas de como foi muito especial para mim quando eu pensei na Raquel, quando eu comecei a me encontrar mais com a Raquel, comecei a dar aquela flertada que você sabe como é que é, né? Troca de olhares, troca de mensagens. Naquela época era o MSN e tal. Vocês lembram, né? Quem lembra de MSN aí? Quem lembra de Orkut? Quem lembra de ICQ? ICQ ninguém vai lembrar, velho. É só quem tem mais de 30. ICQ, quem lembra de ICQ? Eu tive ICQ, velho. Internet de escada. ICQ, velho, ele era os primórdios do MSN, velho. Vocês não lembram disso aqui, né? Enfim. Ai, cara. Vocês lembram que era melhor você entrar depois da meia-noite? Porque daí não contava, né? Não cobrava um só, né? Isso. Era uma ligação só, né? Enfim, bons tempos. Eu estava vendo um vídeo esses tempos atrás, acho que foi no Insta mesmo, mostrou para mim no Rios lá, várias memórias dos anos, sei lá, 2005, 2000, sei lá. E mostrava assim, o cara que queria talvez flertar com a mina, ele ficava entrando e saindo do MSN para mostrar que ele estava entrando, né? Ou ele colocava, tipo assim, a legenda da entrada dele lá, tipo, alguma coisa. E, enfim, o nome das pessoas, eu estava até lembrando, o nome das pessoas era tudo embaralhado, assim, você não sabia quem era quem direito, e era uma lista gigante. Até fiquei curioso, falei, será que eu tenho a senha disso aí ainda? Será que se eu entrar lá, vai ter algum louco lá dentro? Enfim, acho que não, né? Enfim. Mas o que eu quero com isso, que eu estou falando lá sobre meu relacionamento com a Raquel, eu lembro de maneira foi muito forte para mim, quando eu tive um tempo, não só de conversar com os meus pais, que, lógico, meus pastores, mas meus pais, cobertura natural minha, conversar com eles sobre a Raquel, quem eu estava pensando inclusive em namorar, mas de conversar com Deus também, sobre a pessoa que eu queria não só namorar, mas casar. E eu me lembro numa devocional minha, fazendo e pensando, lógico, você está pensando na mina lá, né? Você está conversando com ela pensando o tempo todo, né? Mas eu me lembro de colocar isso diante de Deus e durante muito tempo orar por isso. E colocar diante de Deus. E sentir uma confirmação muito forte. Mais uma vez, eu não escutei a voz audível de Deus falando, olha, é a Raquel, você vai casar e vai ter 3 filhos com ela. Não foi isso que aconteceu. Mas eu tive uma confirmação muito forte da parte de Deus, me trazendo paz e segurança de que a Raquel era sim a pessoa certa, que eu deveria me relacionar. É lógico, não estou falando que é lei, né? Tipo assim, você ouviu a confirmação antes de namorar, o namoro é um teste, você vai vivendo com a pessoa, você vai conhecendo melhor a pessoa. Mas foi uma experiência muito real para mim, de Deus falar comigo. Eu me lembro também, no meu ministério, nós, não só eu de maneira específica, mas nós dois orando a respeito dos adolescentes, quando a gente assumimos os primeiros adolescentes, mas eu pensava muito antes até, inclusive namorando a Raquel, eu pensava em me envolver com a igreja muito mais velho. Meu pai, pastor Davi, ele se envolveu em um ministério acho que com 28 ou 30 anos de idade, depois de fazer engenharia. E no meu coração eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer engenharia, vou trabalhar secularmente, e daí quem sabe no final, próximo dos meus 30 anos de idade, talvez Deus me chame e algo semelhante vai acontecer comigo. Mas eu me lembro quando eu fiz um interns também, né, numa igreja, e eu me lembro num encontro que teve na primeira semana do interns lá, onde Deus tocou de uma maneira tão poderosa. A gente subiu uma montanha,
estava acampando com a escola, teve um momento de louvor, e eu me lembro de Deus falando de maneira muito forte comigo que seria diferente, que algo ia acontecer, muito antes do que eu imaginava. Foi uma experiência muito real comigo, que Deus falou comigo. Agora, o que eu quero dizer com isso, com esses exemplos que eu estou dando, enfim, é que Deus quer falar conosco. Deus deseja se revelar para você. Deus, Ele quer ter encontros reais contigo e nesses momentos de encontro, Ele quer se revelar a sua vontade, revelar os seus planos, revelar até sonhos para você. E faz parte, nós como cristãos somos chamados, nós não podemos tomar as nossas decisões ausentes da presença de Deus, ausentes da vontade de Deus. É muito fácil nós caminharmos para este lugar. Eu vou falar com vocês, porque o ponto aqui não é nem simplesmente falar sobre planos e vontades e futuro. O ponto aqui da mensagem é falar sobre a chama continuar. Porque é nesse lugar onde a chama está queimando e nós continuamos a levar lenha para continuar queimando, que Deus revela os seus planos, que as suas vontades vão sendo reveladas para nós, que Deus vai se mostrando e vai falando conosco. Isso é bíblico, tá? Porque tem algumas, talvez até vertentes teológicas que não creem nisso, creem somente o que Deus falou na Bíblia. Deus, o Espírito Santo, ele não age assim, ele não vai soprar sobre você. Não é o que nós cremos. Ao mesmo tempo que nós não somos místicos a tal ponto de talvez ter essas experiências de talvez até reteté e coisa do tipo, né? Nós somos uma igreja muito equilibrada, ao mesmo tempo que somos muito bíblicos em tudo que nós vivemos, nós cremos sim no mover de Deus. Nós cremos num Espírito que sopra sobre as nossas vidas, que se revela a nós. Isso precisa fazer parte da sua vida e da minha vida. Vocês estão comigo aí? Jesus, ele disse em João capítulo 10, versículo 25, né? Ele diz assim: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Calma aí. Versículo 26, eu acho que falei o errado. Vou continuar aqui. Tá? Eu vou continuar o outro versículo aqui, Isaías 30, 21. Eu acho que é o versículo 26. Depois você pode confirmar para mim? Sobre Jesus se revelando. Enfim, vamos continuar. Quando Jesus, é um versículo que ele fala sobre a revelação dele, a experiência dele se revelar. Acho que eu acabei colando o versículo errado. Eu não sei se é João ou se é Marcos, talvez eu coloquei errado. Mas está um momento, deixa eu explicar o versículo. Está um momento lá onde Jesus ele fala para os discípulos que conforme ele se revelava, importava que ele se encontrasse com o Pai em oração, que ele falasse com o Pai. E ele mostra como esse lugar de oração era uma necessidade para os discípulos viverem também. Então, assim como Jesus, ele ia para esse lugar de oração, e ele buscava Deus, e Deus se revelava para ele, os discípulos também eram chamados a viver. E eu e você também somos chamados a viver todos os dias. Deus quer que nós o encontremos, né? Isaías capítulo 30, versículo 21, Isaías fala assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías aqui está falando a respeito do povo de maneira coletiva, mas ele estava profetizando que teria uma voz que diria para onde nós deveríamos seguir. E eu quero te falar nessa noite que existe uma voz que quer dizer para você aonde você deve ir. E você precisa aprender a escutar a voz de Deus. João capítulo 8, versículo 47 também fala: aquele que pertence a Deus, nós, comunidade aqui, ouve o que Deus diz. Né? Se vocês não ouvem, é porque não pertencem a Deus. Mas ele começa falando isso. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Amém? Nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos a Deus. E nós somos daqueles que ouvimos a Deus todos os dias. Amém? Vocês creem comigo? Amém. Agora, a pergunta que fica para nós, e o que eu quero trabalhar nessa noite é: por que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Por que muitas vezes nós damos mais ouvido às vozes que circulam a nossa alma, que circulam o nosso coração? Muitas vezes nós damos mais vazão e força para os nossos desejos do que a própria voz de Deus nas nossas vidas. Como é fácil para nós como cristãos negligenciarmos esse tempo de intimidade com Deus, não é verdade? E é muito poderoso porque o que eu quero falar nessa noite é que Deus ele sempre vai se manifestar, Ele sempre tem algo para falar conosco. O problema sempre está em nós.
muitas vezes não estamos sensíveis. Por que nós vivemos de maneira tão poderosa, alguns tempos de louvor no Geração Livre, onde foi tão fácil a gente se quebrantar, onde foi tão fácil a gente se ajoelhar, onde foi tão fácil a gente sentir a presença do Espírito Santo, e tem momentos onde a gente não consegue viver isso. O problema não é Deus, o problema não está em sua presença, não está no Espírito Santo que habita em nós, o problema está na nossa sensibilidade, do lugar onde nós nos encontramos, de como nós temos sido íntimos do Espírito Santo ou não estamos sendo. Então é muito fácil a gente caminhar em encontros pontuais com Cristo, encontros pontuais com o Espírito Santo, e a gente se alimentar desses encontros muito pontuais. Eu sei que, por exemplo, eu contei 2 testemunhos aqui de momentos muito pontuais da minha vida, onde eu escutei Deus e foram coisas importantes. Mas talvez esses encontros pontuais que eu falei aqui, eles fazem parte de uma trajetória diária. E para a chama continuar acesa, para a gente chegar num tempo de louvor como esse que nós vivemos hoje à noite, foi muito especial, e a gente ter liberdade para se quebrantar, se ajoelhar, levantar as mãos e sentir o Espírito soprando sobre nós, é necessário a gente cultivar isso antes daqui. É necessário a gente entrar pronto para entregar algo a Deus, mas a gente só chega pronto para entregar se a gente está plantando lá no nosso quarto, se a gente está semeando, se nós estamos buscando, se nós desejamos e ansiamos por este lugar. Porque a gente não vai queimar numa noite como essa, se não estamos queimando dia a dia, se não estamos sem cessar buscando a Deus todos os dias. Todos os dias. E eu creio que Deus, Ele quer falar conosco. Ele quer falar aos nossos corações. A questão, mais uma vez, não é se Deus está falando ou não está, e sim quem você está escutando, ou o que você está escutando, né? Marcos capítulo 4, versículo 24, fala assim: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, né? Jesus, ele falando, considerem o que vocês estão ouvindo. Jesus, ele estava falando para os discípulos, ele estava falando, vocês estão ouvindo os fariseus, ou vocês estão me ouvindo? Nós precisamos considerar atentamente quem nós estamos ouvindo, e o que nós estamos ouvindo. E eu queria falar, eu vou trazer 2 pontos aqui nessa mensagem, vai ser uma mensagem temática, mas eu queria deixar 4 vozes que nós podemos ter nas nossas vidas. E depois eu quero fechar com 2 pontos importantes sobre a voz de Deus. Tá bom? Então, 4 pontos importantes. 4 vozes que todo cristão pode ter. E como nós devemos agir diante dessas vozes, é o que eu vou falar. Então, primeira voz, a voz de Deus, que foi o que eu estou ministrando aqui hoje, né, aqui na introdução desde o início. A voz do mundo, a voz da carne e a voz do diabo. Então, 4 vozes. A voz de Deus, a voz do mundo, a voz da carne e a voz do diabo. Amém. A voz de Deus é muito clara, a gente está falando aqui sobre a voz de Deus. Lá em Salmos capítulo 139, do versículo 15 ao 18, isso tem a ver com o que a Bibi falou hoje aqui, testemunhando, né? Davi, ele fala assim, olha que profundo que Davi fala: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Daí ele fala isso aqui, que é mais importante. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Vou repetir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Olha que o salmista, o que Davi está falando aqui para nós. E a gente está falando sobre a voz de Deus. Deus, ele tem pensamentos preciosos ao meu e ao seu respeito. Já parou para pensar nisso? E Davi ainda fala, como são grande a soma deles, né? Como que a gente ouve, como que nós sabemos os pensamentos de Deus ao meu respeito e ao seu respeito? Como que nós sabemos? Não é nenhuma novidade, tem a ver com tudo que eu tenho ministrado, é tendo tempo de qualidade com Cristo. É escutando esses pensamentos. Mas sabe que nós temos uma tendência a nos esquecer, que foi o que a Bíblia inclusive ministrou aqui. A nossa tendência é nos esquecer de quem nós somos em Cristo, de que nós já fomos perdoados, que nós somos salvos, que Deus tem sim um chamado para nós, que nós temos uma missão, que nós somos chamados a cultivar esse lugar de oração. Nós nos esquecemos deste lugar
e sem perceber, nós nos esquecemos dos pensamentos que Deus tem para nós. Como que nós sabemos? Quando nós voltamos os nossos olhos, a nossa atenção para a palavra. Quando nós começamos a ler e nos lembrar de quem nós somos em Cristo, de onde Ele nos tirou, do lugar onde nós merecemos estar. Jesus nos salvou. Mas é tão fácil para nós nos esquecermos dos pensamentos que Deus tem para nós. E sem perceber, nós caímos na armadilha de levantar as vozes do diabo, as vozes da nossa carne e principalmente as vozes do mundo. O que o mundo fala a meu respeito, ao seu respeito. E a gente começa a acreditar muito mais nas vozes, né, de fora do que a voz de Deus que habita dentro de nós. E eu creio que, eu quero falar sobre esses outros, falei sobre a voz de Deus. Essas outras vozes, elas são como barulhos. Barulhos, chiados, onde a gente não consegue entender. Sem perceber, nós somos influenciados por essas vozes. Então, dentre essas 3 vozes que eu falei, já falei a voz de Deus, quero falar sobre a voz do mundo. A voz do mundo. Quando eu pensava sobre a voz do mundo, eu vou falar sobre a voz do mundo, depois eu vou falar sobre a voz da carne, depois eu vou falar sobre a voz do diabo. Quando eu pensava sobre a voz do mundo, eu me lembrei de um programa que nós usamos lá em casa. Eu até pedi ali para a Raquel colocar para mim, se já puder me aprontar. Alguém já ouviu falar de ruído branco? Todo mundo aqui já, olha só. Ninguém tem filho e já conhece já ruído. Não sei se o pessoal usa para dormir, talvez. Ah, já colocou. Calma aí, não precisa levantar ainda não. Eu vou falando, daí você pode levantar conforme eu for falando. Sabe que a voz do mundo, ela pode ser como esse ruído. Deixa bem baixinho para nós. Bem baixinho. Quase imperceptível. Tá aí, tô tocando. Ó, nem eu estava percebendo. Mas tá tocando. Se eu estivesse ministrando aqui normal, finge que eu estou ministrando agora para vocês normal, aqui você não ia nem perceber a voz do ruído branco. Mas está lá. Ela está lá, está presente. Começa a levantar para mim. Devagarzinho, tá? Vai levantando, aumentando. E eu continuo a pregar para vocês. E a voz do ruído branco começa a aumentar. Aumentando, aumenta. Até explodir o tímpano. Até o ponto de você quase não conseguir me escutar. Porque ruído branco. Se furou os tímpanos agora. Porque o barulho do ruído branco está tão forte, mas tão forte, que você não percebe, não consegue escutar a minha voz mais. A voz do mundo é como esse barulho do ruído branco aí. É um barulho que ele sempre vai estar presente nas nossas vidas. Nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos nesse mundo. Isso significa que o quê? Nós estamos imersos nesse mundo. Isso significa que você não pode tapar as vozes. Você não vai conseguir viver como um monge no monastério, se isolar de tudo, ir para o deserto e viver como um eremita. Eu não vou mais ter contato com o mundo, eu não vou me encontrar mais com as influências desse mundo, eu vou viver como um santo, enfim. Você não é nem para isso que Cristo chamou a viver. Isso significa que as vozes do mundo não vão parar. Mas no meio das vozes que o mundo tem, a voz de Deus precisa prevalecer. A voz de Deus precisa ser mais alta do que as vozes desse mundo. Precisa importar mais. Precisa ser mais nítida. O problema é que muitas vezes nós estamos minerando, como é que fala? Não é minerando, é marinando. Eu até coloquei aqui, marinando ali no mundo, ali, como se fosse sabe, quando você coloca uma carne, um negócio ali no limão, e a gente vai pegando gosto, e a gente vai se tornando aquilo. E sem perceber, o barulho do ruído branco se torna nosso barulho diário, assim. A gente se acostumou demais com ele. Não é para isso que Deus nos chamou. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 16, eu citei esse versículo na minha mensagem do Geração Livre. João fala assim: não amem o mundo, nem o que há no mundo, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a gente fala sobre mundo, sobre as vozes do mundo, que é o exemplo que eu estou dando aqui para nós hoje, eu estou falando sobre as vozes da cultura. Estou falando da influência das mídias nas nossas vidas. Pensa como a cultura tem um poder de influência grande em todos nós aqui. Eles nos ensinam, né? Pense como nós, fale como nós, né? Haja como nós. Nós iremos te dizer o que pensar. E se você não concordar com a maneira que nós estamos falando para você viver, nós vamos ou te cancelar, né? Ou nós vamos te envergonhar, nós vamos te deixar de lado. Então, no mundo que nós vivemos, nós precisamos aprender a reconhecer essas vozes que o mundo tem e entender que a voz de Deus precisa ser mais importante e mais forte do que as vozes que o mundo tem a nos dar, que o mundo tem a nos influenciar. Né? A gente sabe, Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Esse versículo, enfim, já ministrei tantas vezes sobre ele, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E ele fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. E a palavra mundo, como eu preguei lá no Geração Livre, é a palavra cosmos. É o sistema, é os valores, é os princípios que o mundo tem que são contrários a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 19, João também fala isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então existe uma influência sobre o mundo do maligno. Então nós não somos desse mundo. Você não é desse mundo. Talvez essa noite, pensando na sua vida, você tem dado mais voz, mais vazão, mais força para aquilo que o mundo diz sobre você, do que aquilo que Deus diz a respeito de você. Deus diz que você é santo. Deus diz que você é filho, que você foi adotado a uma linda família, que você, né, você não só, 1 Pedro fala sobre isso, nós temos, como é que é? Nós somos, esqueci agora, fugiu o versículo da minha cabeça agora aqui. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Existem tantas promessas lindas da parte de Deus para todos nós. Promessas da parte de Deus sobre nossa identidade, sobre quem nós somos. Só que se nós não prestarmos atenção, nós vamos deixar as influências do mundo tomarem controle do nosso coração. E a gente vai começar a se tornar aquilo que o mundo é. E talvez esse seja você hoje. Eu quero te lembrar que se você foi salvo por Jesus, Jesus te comprou com um alto preço que foi o seu sangue. Você pertence ao Senhor Jesus. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que os seus sentimentos dizem que você é. Você não é aquilo que os seus desejos, a inclinação dos seus desejos. Você é o que Cristo diz que você é. Em nome de Jesus. Então, essa é a voz do mundo que nós precisamos tomar cuidado aí. Segunda voz que eu vejo é a voz da carne. O que é carne? Eu já preguei muito sobre o poder da carne. Eu vou lembrar vocês aqui, porque eu preguei acho que uma série ano passado e eu falei bastante sobre isso. A carne são os meus desejos que não foram redimidos. Os meus apetites naturais. E sabe que os meus apetites, os meus desejos, eles também são uma voz dentro de mim e dentro de você? Eles nos inclinam. E mais uma vez, a carne, eu já preguei sobre isso, vou lembrar vocês, a carne, que é a nossa natureza caída, ela não foi redimida totalmente por Jesus ainda. Nós só vamos ter um corpo glorificado, com uma carne redimida, quando Jesus voltar. E daí nós vamos ter um corpo como o corpo de Cristo, depois que ele ressuscitou. Mas enquanto nós estamos nesse mundo caído, nós ainda temos uma carne que luta por espaço dentro de mim e dentro de você. Isso está lá em Romanos capítulo 8 e Gálatas capítulo 5. E essa luta é uma luta real. É uma luta que nós vivemos todos os dias. E se eu e você obedecermos a nossa carne, né, nós vamos nos satisfazer temporariamente. Se nós dermos vazão ou escutarmos a voz da nossa consciência, da nossa carne dentro de nós, a gente vai viver talvez coisas que são maravilhosas aparentemente. Mas você sabe, você e eu nós sabemos que aquilo que o diabo tem a nos dar, que é satisfeito pela nossa carne, só vai nos satisfazer ali durante algumas horas talvez, ou às vezes até bem menos que isso. Mas logo depois nós sabemos que não preenche, porque a carne nunca satisfaz as nossas vidas.
Provérbios capítulo 27, versículo 20, Salomão ele fala assim, né? Assim como Sheol é insaciável, o coração do homem também tem desejos que são insaciáveis. Insaciáveis. Então nós não podemos obedecer e seguir a vontade da nossa carne, mas seguir e obedecer a vontade do Espírito Santo que habita dentro de nós. Deixa eu correr aqui por causa do horário. Terceiro ou quarto ponto, né? Já falei sobre a voz de Deus, falei sobre a voz do mundo, falei sobre a voz da carne e por último aqui, a voz do diabo. O que é a voz do diabo? Influência da voz do diabo. São vozes demoníacas. Quero já chamar o Mateus para vir aqui para fazer, já vir me empurrando para o final aí, para eu poder sentir que eu preciso acabar. Você sabe que o diabo ele nunca vai vir vestido de vermelho com chifres e um tridente para te dar medo. Talvez ele faça isso, mas nunca fez isso comigo ainda. Só clamar o nome de Jesus ele sai, né? O ponto é que o diabo ele nunca vai se revelar da maneira que ele realmente é. Ele sempre vai vir de uma maneira tentadora. E a voz do diabo vai sim influenciar tanto o mundo que nós falamos, quanto a carne que está dentro de nós. Mas eu creio que a voz do diabo, talvez ela se diferencie em um fator aqui, que eu até coloquei. A voz do diabo, ela vem através de pensamentos. São os dardos inflamados do maligno. Lá em Efésios capítulo 6, né, Paulo ele vai falar sobre a armadura. Ele vai falar que o ataque que o diabo ele dá na vida dos cristãos é através de dardos inflamados. O que são esses dardos inflamados? São talvez pensamentos. São sim as motivações erradas. Mais uma vez, aquilo que a voz do diabo ela se conecta com a voz da nossa carne, com a voz do nosso eu ali, da nossa natureza caída. Então a voz do diabo é talvez pensamentos errados, pensamentos mundanos. Sabe aquele pensamento que vem, talvez depois de um tempo, você está tendo um tempo incrível com o Senhor, você já viveu grandes coisas, aí acabamos de passar uma conferência, daí vem aquela voz, aquele pensamento dentro de você, você merece um descanso. Você não precisa buscar mais hoje. Você já buscou bastante esse final de semana. Você não precisa ler a Bíblia hoje não, está tudo certo. Olha, você merece isso porque você precisa se desestressar. Entra na internet aí, liga, porque só uma vezinha, só acessar ali rapidinho, não tem problema, porque você já se guardou, você faz um tempo que você não faz nada, se alivia aí. Você pode visitar esse lugar sim, não tem problema, você é um santo puro e imaculado, pode ir nesse lugar aí, você vai lá para evangelizar. Pode conversar com essa menina sim, ela não conhece a Deus, não é cristã, mas não tem problema. Esse negócio de julgo desigual, tá tudo certo, você vai influenciar a vida dela. Isso pode até acontecer. Mas na maioria dos casos, e o que a Bíblia nos ensina, você sabe disso, e eu sei, é que nós não somos chamados a nos envolver em julgo desigual. O que quer dizer? Eu estou falando sobre a voz do diabo. A voz do diabo é essa voz que vem nos nossos pensamentos, essa voz que mina a nossa consciência, que mina quem nós somos, a nossa identidade. Sabe que eu como pastor já tive vários momentos assim também, talvez com lutas que são pessoais minhas, mas lutas, por exemplo, onde eu comecei a duvidar do meu chamado, duvidar do ministério, duvidar de quem eu sou, duvidar da onde eu estou hoje. Todo mundo vive isso, eu vivo, você vive, todos nós vivemos, porque são os dardos inflamados que o maligno vem para nos atacar, para nos derrubar. Agora, como nós paramos esses dardos? Efésios capítulo 6 vai nos explicar claramente. Efésios capítulo 6, versículo 16 vai falar que a maneira de nós pararmos esses dardos inflamados é o nosso escudo da fé. É o escudo da fé, é a nossa fé sendo fortalecida dia e noite. E como que a fé é fortalecida? E como nós nos enchemos de fé? Romanos capítulo 10, versículo 17 vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós vamos para a palavra, quando nós começamos a buscar e meditar na palavra, e ter um tempo de jejum, de oração, buscando o Senhor, o Espírito vem sobre nós, e a nossa fé é fortalecida.
E os dardos inflamados do maligno não têm poder, porque a nossa fé está fortalecida e firmada na palavra. Nada pode nos parar, não por causa do nosso próprio poder, não por causa da nossa própria convicção, mas porque nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, da onde Ele nos tirou, para onde Ele está nos levando. Pensa nisso. Quantos pensamentos errados. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que ao mesmo tempo tem o mundo falando um monte de besteira para nós, ao mesmo tempo tem a nossa carne clamando, tem o diabo também falando para você, te diminuindo, te levando talvez para um lugar de depressão. Aí você vai para a palavra, você começa a ler quem Deus é, o que Ele fez, de onde Ele te tirou, como você é amado, como você foi perdoado, como Deus tem um plano e um projeto para você. E tudo muda, porque a sua fé é fortalecida, porque você tem um escudo agora, que te protege, e você é levado a andar pela fé. Os ataques do diabo não têm mais poder sobre você, porque a sua fé está fortalecida pela palavra de Deus. Amém? Você crê comigo? Caramba, eu passei bastante do horário aqui, na verdade a estrutura do culto aumentou um pouquinho, né? Então não é minha culpa, então segura um pouquinho aí, mais 10 minutos, pessoal. Quero deixar 2 pontos bem rápidos com vocês aqui, eu falei sobre as 4 vozes. Agora, como no meio dessas 4 vozes, como nós escutamos somente a voz de Deus? Quero deixar 2 pontos bem rápidos aqui com vocês. Primeiro ponto é entendendo que nós precisamos de proximidade sem distração. Fala comigo, proximidade sem distração. Me senti num culto do Hino Viva Mais aqui. Proximidade sem distração. Nada contra o Hino Viva Mais. Lá em Salmos capítulo 91, versículo 1 e 2 fala assim, né, Davi falando: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso e pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Você sabe que todo esse salmo é muito lindo. O Salmo 91 é poderoso demais. Depois abre lá, é muito forte. Mas tem uma palavra que é muito chave nesse capítulo todo. Davi ele fala assim: aquele que habita. Ele não visita, ele não vai de vez em quando, ele habita nesse lugar. E a palavra habita seria melhor traduzida como pertencer. Eu até procurando no hebraico, é aquele que permanece. Eles usam essa palavra até como sinônimo para sentar-se à mesa, sentar-se para comer, porque quando um hebreu se sentava com outro para comer, ele ficava durante muito tempo lá. E a ideia era de continuidade, era de permanência, era uma postura de continuidade. Essa postura de eu não tenho outra agenda além de permanecer com o meu Deus. Eu não quero encontros pontuais com Jesus. Eu não quero encontros isolados com Ele, de conferência em conferência ou de culto em culto. Eu quero encontros diários com Jesus, onde Cristo se revela a mim e eu me quebranto, eu me arrependo, eu sou transformado pela glória de Cristo quando eu encontro Jesus. É aquele que permanece, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Muitos de nós não podemos descansar, vou parafrasear o versículo aqui, muitos de nós não podemos descansar à sombra do Altíssimo, né? E não podemos dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, porque nós não habitamos a sombra desse Deus. Porque nós vivemos de encontros pontuais com Jesus. E nós damos mais vazão, e nós damos mais ouvido às vozes do mundo, às vozes da nossa carne e desejos. Mas nessa noite Deus está nos chamando para esse lugar. Você precisa caminhar para esse lugar de quietude. Sabe, gente, nesse mundo tão louco que a gente vive, falo assim, tudo muito rápido, né? Tudo muito dinâmico, você não pode perder tempo, você precisa fazer as coisas, você precisa se encontrar, você precisa trabalhar, você precisa ir para casa, e você fala, sua semana não é assim. Então, acho que todo mundo se relaciona comigo. Se você não se relaciona, você precisa de oração, precisa voltar a trabalhar, não sei. Porque a vida é assim, cara, todo mundo está pensando em arrumar dinheiro, eu preciso namorar, eu preciso casar, não posso perder tempo, porque eu preciso crescer na vida, eu não posso perder tempo, velho, não posso perder tempo. Esse é o nosso mundo, é o mundo que a gente vive.
E por isso a gente tem dificuldade de pegar e sentar, que é o que o versículo fala. O versículo usa a palavra sentar, permanecer, e ficar quieto, e só escutar. Fechar os olhos e permanecer naquele lugar. Daí, se Deus não fala em 2 minutos, eu já me levanto. Eu vou para o meu celular. E a gente não tem paciência de escutar um Deus que está fora do nosso tempo. Deus não trabalha no mesmo tempo que eu e você trabalhamos. Ele não vive nisso, não, está muito além. Tá, ele pode sim se revelar de maneira instantânea, ele pode sim falar em momentos muito rápidos. Eu posso te contar muitos testemunhos meus pessoais. Eu já contei, acho que nos adolescentes, talvez contei nos jovens, um dia que Deus falou comigo, estava no ônibus para eu dar uma nota de R$50 para uma pessoa que eu encontrei na rua. Eu não dei, fui desobediente. Encontrei o cara no dia seguinte. Quando eu dei, ele começou a chorar. Foi um momento que Deus falou comigo. Mas eu lembro de indo para o meu trabalho, para o meu estágio, todos os dias. Eu e a Raquel, inclusive. Porque a Raquel, ela estudava no par do lado da empresa, da Dental Clinic que eu trabalhava. E a gente ia lendo a Bíblia junto. E foram momentos muito especiais da parte de Deus, mas nós precisamos aprender a parar. Aprender a sentar e escutar. Nós precisamos disso. Na quietude. Quanto de Deus será que nós perdemos por não parar e escutar a voz dEle, a voz do nosso Pai, por causa da correria do nosso dia a dia, porque nós não priorizamos a Sua presença e nos distraímos e pensamos que é possível ter proximidade com as distrações à nossa volta. Nós precisamos ter uma proximidade sem distração. Segundo ponto para eu poder terminar. Já quero chamar os músicos para virem aqui. Então, o que fazer para não escutar as vozes que estão além da voz de Deus? Primeiro, proximidade sem distração. Segundo, aprenda a fechar a porta. Fala comigo, fechar a porta. Vamos lá, como bom ministério Ina Viva Mais. Fechar a porta. Isso mesmo, pastor Moisés ficaria orgulhoso. Estou zoando. Estou brincando. Mateus capítulo 6, versículo 6 fala assim: mas quando você orar, Jesus falando, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Fechar a porta. Cara, é poderoso demais fechar a porta. E eu gosto do significado. Vocês já sabem como eu ministro. Quando você pega essa ideia do grego que Jesus ele usa para falar sobre fechar a porta, no dicionário, no comentário bíblico fala assim: fazer desse lugar um lugar inacessível a todas as outras coisas. Um lugar inacessível. Nada mais é mais importante do que a presença do Rei dos Reis, que está diante de você no seu quarto, que está diante de você na sua cama, no seu tempo a sós com Jesus. Nada mais, não tem nada mais importante no seu dia, nem o seu trabalho, nem a minha esposa, nem os meus filhos, do que a presença do meu Jesus, quando eu encontro Ele. E é poderoso porque existem vários níveis da presença de Deus, né? Deus é um Deus onipresente, então Ele está em todo lugar, mas ao mesmo tempo, Jesus ele fala claramente que Deus, o nosso Pai, está no secreto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que o vê no secreto, o recompensará. É no secreto que nós encontramos o nosso Deus. E o secreto pode ser em vários lugares, não estou falando só que é no quarto, pode ser, como eu falei, no ônibus, pode ser no seu tempo de intervalo no trabalho, na faculdade. Feche a porta. Feche a porta. Feche a porta. Proximidade sem distração.
sem distração, fecharmos a porta. E Jesus, ele diz, a última coisa que eu falo para a gente poder finalizar, ele fala que tem uma recompensa que nós vamos ter quando encontrarmos o nosso Pai no secreto. Que recompensa que é essa? Não é uma recompensa humana. Deus não nos promete coisas e pessoas. Apesar de tudo que nós temos, sim, vem de Deus, é bênção e graça de Deus. Deus nos colocou, Deus nos presenteia, Deus é um Pai amoroso que deseja sim nos presentear, mas o que eu estou falando, inclusive acho que o pastor Bernardo ministrou no Geração Livre, Deus ele não tem, ele não se comprometeu, né, com o nosso conforto. Ele se compromete com algo muito maior do que isso. Ele se compromete com o nosso caráter, com o caráter de Cristo sendo formado nas nossas vidas. E a maior recompensa que eu e você podemos ter nessa vida não é coisas naturais, não é bênçãos naturais, é o encontro com Cristo diário. Essa é a maior recompensa. Essa é a maior recompensa. Essa é a melhor voz que eu e você podemos escutar. E para mantermos essa chama acesa, nós precisamos da voz de Jesus sendo presente. Nós precisamos da voz de Jesus sendo presente.